Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa 8ª edição do Ctrl+E. Agora estaremos dando início à nossa mesa redonda sobre um tópico que carrega grande promessa e intriga no âmbito da educação, com o tema ChatGPT, potenciais desafios para ensino e aprendizagem. Temos o privilégio de reunir um painel de educadores respeitados para nos aprofundarmos nesse assunto empolgante. Nesta era de avanço tecnológico rápido, a inteligência artificial se entrelaçou na essência de nossas vidas, transformando a forma como interagimos, trabalhamos e, sem dúvida, aprendemos. O surgimento do ChatGPT, um poderoso modelo de linguagem, abre novas possibilidades para a educação, desafiando-nos a reimaginar os paradigmas tradicionais de ensino e aprendizagem. Hoje, temos a honra de contar com a presença de 4 renomados docentes especialistas nessa área, que compartilharão suas valiosas perspectivas e experiências conosco. Nossos convidados especiais são Credinê Menezes, por favor. Uma salva de palmas. Doutor em Inteligência Artificial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pós-doutoramento no Programa de Doutorado em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lotado no Departamento de Estudos Básicos da Faculdade de Educação e é vice-diretor do Centro Interdisciplinar de Tecnologias da Educação. Atua como docente do Programa de Doutorado em Informática na Educação. É docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Informática na Universidade Federal do Espírito Santo. Seus interesses de pesquisa concentram-se nos seguintes temas: ambientes inteligentes para apoio à aprendizagem, computadores e educação, internet, objetos digitais para aprendizagem interacionista, arquiteturas pedagógicas, pensamento computacional e tem mais coisas. Convido o próximo, Rodrigo Rebouças, doutor, por favor. Doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atua como professor e pesquisador no Departamento de Ciências Exatas da Universidade Federal da Paraíba, possui mais de 10 anos de experiência coordenando projetos de pesquisa, extensão e capacitação em colaboração com empresas. Fundou 2 startups e trabalhou na DataPrev na área de arquitetura de software. Rodrigo é host do podcast Engenharia.Software, um projeto de extensão voltado a entrevistas, divulgação e desenvolvimento de software. Suas áreas de pesquisa incluem engenharia de software empírica, gerenciamento de dívidas técnicas e uso de jogos de tabuleiro como ferramentas educacionais. Com uma trajetória de 25 anos como professor, é pai de 2 filhas, ciclista, entusiasta de board games e apreciador de café. Convido o professor Marcelino Silva da Silva para compor a mesa. Por favor. Possui graduação em Engenharia da Computação, mestrado em Engenharia Elétrica e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professor adjunto do Instituto de Engenharia e Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará, onde atua como docente nos cursos de graduação em Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Coordena o Centro Tecnológico de Computação Científica e Aplicada, da UFOPA. Também tem orientado discentes de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, da UFPA. Participa como pesquisador dos grupos de pesquisa do CNPq, de Estudo e Pesquisa em Computação Aplicada, Inteligência Computacional e Pesquisa Operacional, e Planejamento de Redes de Alto Desempenho, na UFPA. Tem experiência na área de Engenharias e Computação Aplicada, com ênfase em pesquisa operacional, aplicada para análise de sistemas complexos e análise de dados para apoio à tomada de decisão em cidades inteligentes, em especial análise de dados oriundos de bases de dados publicada em diversas dimensões, como a infraestrutura, educação, saúde, assistência social, emprego, entre outros, para subsidiar gestores públicos. E, para finalizar a banca, eu chamo aqui o nosso moderador, o professor Robson. Por favor, uma salva de palmas. Que conduzirá o debate. O professor Robson Rodrigues possui graduação em processamento de dados, é especialista em tecnologia e desenvolvimento web, mestrado em ciência da computação,
Foi bolsista da CAPES durante o mestrado, tem mais de 27 anos de experiência em docência na área da ciência da computação, atuando nas diversas áreas, dentre elas complexidade de algoritmo, banco de dados, sistemas operacionais centralizados e distribuídos, arquitetura de computadores e principalmente na área de redes de computadores com linha de pesquisa em rede de sensores corporais sem fio. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFPA. Há mais de 13 anos está afastado para cursar pós-graduação a nível de doutorado na Unifesp, com tese relacionada à Covid-19 e linha de pesquisa na área de inteligência artificial. É bolsista da CAPES no doutorado, participa do grupo de pesquisa interdisciplinar do IFPA, Campus Santarém, atuando nas linhas de pesquisas intituladas Computação na Educação e Métodos Matemáticos e Simulação Computacionais. Passo a palavra ao nosso moderador, professor Robson, para conduzir as discussões e questionamentos entre nossos ilustres convidados. Por favor, a palavra é sua. Em nome da Universidade Federal do Pará, eu gostaria de saudar os participantes da mesa e o público em geral. Tá? Eu queria mostrar para vocês aqui a dinâmica da nossa mesa, né? Nós vamos ter 3 apresentações, de no máximo 10 minutos cada apresentação, e logo em seguida abriremos para perguntas e respostas com 25 minutos. Tá? Bem, o primeiro a apresentar será o professor doutor Marcelino Silva da Silva, com introdução ao chat GPT. Eu vou ali para frente. Isso. Oi. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, estar aqui participando e contribuindo com o evento. O evento está sendo muito bonito, interessante, legal, né? E também posso participar dessa banca aqui, que eu vou com certeza aprender muito também junto com todos vocês, né? Nessa primeira parte, eu vou apresentar um pouco sobre o ChatGPT, no sentido de assim, todo mundo, acredito que pelo menos a grande maioria já escutou falar, alguns já testaram ou já utilizaram o aplicativo. E então, a ideia é tentar trazer alguns conceitos para depois a gente poder aprofundar na discussão em si. Tá? Então, o ChatGPT, que a sigla GPT significa Generative Pre-trained Transformer, é uma família de modelos, então é um conjunto, não é apenas um modelo de inteligência artificial, são vários modelos, inclusive, talvez já tenham visto o GPT 3.5, 3.5 Turbo, GPT-4, então são vários modelos diferentes, treinados com base de dados diferentes, baseados em inteligência computacional ou inteligência artificial, desenvolvidos pela OpenAI, uma empresa privada, né, que são treinados para interagir com o ser humano usando a linguagem natural, ou seja, da mesma forma como nós conversamos entre nós, a ideia é que a gente possa conversar, né, com a máquina, solicitar informações, passar instruções para uma interação maior, inclusive que possa outras, não só quem é da área de tecnologia, né, possa estar utilizando a ferramenta. E aí tem alguns termos ali que são importantes, então, para a gente entender o que ele faz. O transformer significa um modelo transformador, ou seja, nem toda a inteligência artificial é igual por trás, né? Assim, o que se utiliza para gerar imagens, por exemplo, tem muito hoje em dia no Instagram, né, imagem gerada por inteligência artificial, não é o mesmo modelo que é utilizado para gerar texto. Então, existem modelos diferentes, arquitetura diferente. Então, o transformer é uma arquitetura de modelo para trabalhar com linguagem natural, processar linguagem natural. E aí nós temos a Large Language Model, são modelos de linguagens largas, digamos assim, né, que são, com base nesse modelo Transformer, ele tem uma capacidade de trabalhar com uma grande quantidade de texto. Então, esse largo aí é exatamente trabalhar com uma grande quantidade de texto. O GPT-4, ele trabalha com, se não me engano, até 4.000 tokens. Seria mais ou menos
quase 4.000 palavras. Um token, menos de uma palavra, mas quase 4.000 palavras a cada processamento ele pode fazer, né? E o ChatGPT vai ser um chatbot que tem esse GPT por trás, né? Então, essa é a ideia do ChatGPT. E aí, para a gente entender como ele funciona, a gente entende primeiro como ele foi treinado. Então, a ideia, ele é uma rede neural profunda. Já devem ter escutado o termo de Deep Learning. Então, é uma técnica de inteligência artificial, né, onde o treino é para que ele preveja qual a próxima palavra ele tem que completar no texto. Então, por isso que o generativo, ele vai gerar palavras a partir de um texto inicial. Então, o treino ali, por exemplo, aquela tabelinha, peguei um termo naquele livro do Pequeno Príncipe, né, que o autor fica falando ao longo do texto que pessoas grandes nunca entendem nada, né? Então, as pessoas grandes nunca, essa é a minha entrada. E aí, como saída, eu tenho um entendem, uma palavra apenas. Isso é uma linha de treino. Olha, se vier isso na entrada, porque a tua saída tem que ser apenas a palavra entendem. Depois eu pego essa palavra entendem e vou juntar com a parte de cima. Então, agora minha próxima entrada, as pessoas grandes nunca entendem. Então, essa é a minha entrada. A próxima palavra, nada, é a saída do modelo. É a resposta que ele tem que dar. E assim a gente vai treinando. Então, o modelo ele é treinado para gerar uma palavra atrás da outra. Então, por isso, se fizerem teste no GPT, pedirem para, por exemplo, ele pegar uma palavra e achar o palíndrome ou reescrever de trás para frente, ele tem dificuldade, porque ele não trabalha com letras, ele trabalha com palavras, né? Então, ele é generativo no sentido que ele vai gerar palavras a partir de um texto que a gente passou. E aí, ele tem esse parte treinada, primeiro o treinamento dele, onde ele vai aprender, então, a escrever na linguagem natural. Se eu passar, por exemplo, uma pergunta para ele, qual a capital do Brasil, nesse modelo treinado, ele ainda não vai entender o que eu quero, ele vai fazer um novo texto no modelo do que eu coloquei, então a resposta provavelmente vai ser algo como qual a capital da França, qual a capital dos Estados Unidos. Ele vai pegar o que eu coloquei e tentar reescrever. E aí vem o que a gente chama de ajuste fino, que é treinar, fazer um novo treinamento para ele entender e dar respostas a partir do que eu quero. Que é quando ele começa a entender comandos, né? Qual a capital do Brasil? Aí ele vai escrever Brasília, Distrito Federal, é a capital do Brasil, ou um texto nesse sentido, onde ele começa a falar sobre nossos comandos. Para a gente ter acesso a esses modelos, né, existem algumas formas. Duas formas básicas uma, utilizar o aplicativo do ChatGPT, disponível no web, eu posso instalar no meu celular, né, e utilizar. E aí, ele é um chat que, além de dar respostas, ele é treinado para tentar manter a gente conversando com ele. Então, por exemplo, ali, não sei se dá para ler, mas eu perguntei qual a capital do Brasil, aí ele respondeu, a capital do Brasil é Brasília, Brasília foi fundada em tal ano, Oscar Niemeyer foi o projetista e tudo mais. Então, ele não só me dá aquela resposta, mas me dá mais um texto dentro do contexto para que eu fique interessado em continuar conversando com ele, né? E tem uma outra forma, que é a gente poder utilizar as bibliotecas da OpenAI para, por exemplo, ali do lado direito agora, no Jupyter Notebook, onde a gente vai programar utilizando essa ferramenta. Então, ali é a parte colorida, né? Assim, esqueci. Tá. Então, aqui a parte colorida, essa parte aqui, é a parte de comandos que eu estou colocando. Essa primeira parte é basicamente um cabeçalho para eu poder acessar. E depois eu começo a fazer as perguntas de uma forma até relativamente simples, né? E aí ele vai me dando as respostas. Então, perguntei qual é a capital do Brasil, ele deu a resposta, a capital do Brasil é Brasília. Aí pedi, me fale de forma resumida sobre Brasília, aí ele me deu um texto aqui sobre Brasília, né? Então, são formas de a gente estar acessando. Dependendo do qual é o objetivo, eu posso estar trabalhando de uma forma ou outra. Se eu quero desenvolver algum aplicativo, alguma ferramenta que eu quero utilizar essa inteligência artificial, né, eu vou usar esse termo assim, para auxiliar, aí a gente vai utilizar bibliotecas. Tem do OpenAI, tem outras. O ChatGPT foi o que está mais popular, né, mas existem diversas outras tecnologias, né. E aí temos algumas vantagens, auxiliar na escrita. Então, eu posso pedir para ele
gerar um texto para mim sobre um determinado assunto, dou palavras-chave, ele vai gerar aquele texto, tentar organizar as ideias, então vai tentar facilitar meu processo de escrita, né? Obter ideias, então, sobre não acabei esquecendo de falar aqui, mas esse modelo que foi treinado, né, o GPT, ele foi treinado com uma base de dados de texto extensa, que é o que está disponível na internet, né? Então, com base no que tem na internet, ele vai tentar responder essas minhas perguntas. Inclusive, ele é treinado, dependendo do modelo que estiver usando, ele é treinado até uma certa data. Então, não adianta eu pegar o aplicativo ChatGPT e perguntar sobre alguma coisa que aconteceu ontem, que ele não vai ter resposta. Ele vai, o que a gente chama de alucinar. Ele precisa gerar uma resposta. Então, ele vai inventar, literalmente, uma resposta com base no que ele treinou. Então, eu posso, por exemplo, pedir ideias sobre algum determinado assunto, fazer uma pesquisa sobre determinado assunto. E isso aí reduz o tempo necessário para a gente ou desenvolver novos sistemas, ou utilizar, aumentar a nossa produtividade no trabalho, no estudo. Então, esse é a vantagem, digamos, os objetivos, né? Mas a gente precisa ter atenção no uso, existem riscos e desafios associados, né? Então, a inteligência artificial, ela não tem consciência, né? Então, ela não fica aprendendo sozinha por si só e nem lida com questões como, por exemplo, éticas. Assim, ele vai fazer aquilo que ele foi instruído a fazer, aquilo que ele foi treinado, né, que é completar texto, dependendo da pergunta que eu passo. Por questões éticas e várias outras questões, né, sociais, o próprio GPT já tem ali um filtro, inclusive ele tem funções de moderamento, onde antes de dar a resposta, ele checa se aquele texto contém algo relacionado a discurso de ódio, violência, ou qualquer coisa desse tipo, exatamente para não entrar nessas coisas. Mas aí também tem que ter cuidado quando vai utilizar, né? Isso pode passar lá no filtro, então se eu vou desenvolver uma ferramenta que vai trabalhar com o ChatGPT, eu tenho que tomar cuidado sobre o que vai estar envolvido ali, o que pode vir de perguntas, como eu vou tratar isso, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. E existem riscos e desafios. Ele tem uma alta capacidade de resolver problemas complexos, mas eu preciso saber como pedir, como instruir a fazer essa resolução dos problemas, né? Então, ele não é uma pessoa que vai, né, eu peço algo e a pessoa já vai organizar as ideias e pensar, ele vai fazer com aquilo que ele foi treinado. E aí eu preciso instruir passo a passo. Então, aprender a utilizar bem é um dos primeiros desafios para ele poder realmente, para eu poder conseguir utilizar toda a capacidade dele, né? Tomar cuidado com, comentei agora dele alucinar. Eu tenho que sempre ter uma análise crítica sobre o que ele está me dando de resposta, porque ele pode realmente inventar alguma coisa. Se eu perguntar para ele, me fale sobre o carro voador da Ford, não existe, mas ele vai gerar lá um texto sobre o carro voador da Ford, né? Então, sempre tem que tomar cuidado com isso, né? Necessário, então, uma análise crítica sobre a resposta e tem que tomar cuidado com o uso desmedido, né? Se eu utilizar o tempo inteiro para escrever texto e nem tomar cuidado com o que ele está escrevendo ali, eu acabo perdendo a minha capacidade de elaborar esses textos, de analisar esses textos. Pensando na área da educação, né, quando a gente solicita que um relatório seja escrito, a ideia é que quem está ali resolvendo o trabalho treine a sua capacidade de apresentar ideias, de condensar os resultados, analisar os resultados e apresentar de uma forma que quem vai ler entenda, dependendo do público. Então, não é só gerar um texto, tem todo um conhecimento ali que está sendo treinado. E se eu coloco o GPT para estar o tempo inteiro fazendo isso para mim, eu acabo perdendo essa habilidade, né? Então, tem vários riscos e desafios aí que tem, principalmente na área de educação, a gente tem que estar sempre tomando cuidado, né? Mas é uma ferramenta que tem possibilidade de trazer muitos benefícios, né? Então, a ideia agora da apresentação é ser rápida, espero ter ficado no tempo, né? Mas para a gente estabelecer alguns conceitos, para depois ter mais tempo de conversar, de discutir, tá? Eu passo agora, então,
Volta o microfone. Obrigado, professor. Agora, nós vamos para o outro subtema, impactos no processo de ensino-aprendizagem, com o professor doutor Crediné Menezes. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde. Agradeço a presença de todos. Eu dei sorte, né, que caiu exatamente no tema que está mais me interessando, né, na escolha ali dos colegas, foi que eu digo, olha só, eu fiquei por último para escolher, porque quando eu vi, eu digo, sobrou o número 2, então, conversar com vocês aqui, que é essa coisa de inteligência artificial na educação, aplicada à educação, é uma coisa que eu me interesso desde a época do meu doutorado, e agora a gente está vendo se realizar, entre aspas, um sonho, né, de poder contribuir com a educação, mas foi uma contribuição que realmente não podia vir do trabalho único de uma pessoa, porque tem que implementar esse grande sistema, né, que teve um grupo, teve investimento de milhões ou bilhões de dólares, né, 3 bilhões a Microsoft deu, olha só. Isso quando é que a gente consegue, um grupo de pesquisa, né, fazer isso, se não for com a iniciativa privada, jogando dinheiro lá, que claro que estão interessados, né, no lucro que isso vai dar, né? Mas nós estamos agora recebendo esse retorno, né, porque a gente vai poder usar na educação. E a minha observação inicial é a seguinte, é importante a gente não se iludir que isso é uma inteligência. Segundo o professor doutor neurocirurgião Miguel Nicoleles, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele tem um projeto interessante aqui no Rio Grande do Norte, tem um instituto lá, é um dos grandes neurocirurgiões. Ele disse assim, o maior risco não precisa se preocupar que o computador não vai imitar o ser humano, mas o risco é alguns humanos começarem a imitar o computador, imitarem a IA, e aí vão ficar parados no tempo, né? Então, a gente tem que saber que isso é uma ferramenta importante que a gente pode usar sem medo na educação, que não vai nos atrapalhar, pode ajudar bastante. Então, eu trouxe algumas oportunidades aqui que eu estou enxergando por enquanto, né? Ainda não tive assim uma longa jornada nele, mas eu tenho feito algumas brincadeiras por enquanto. Eu vejo que assim três aspectos que ele pode. Primeiro é apoiar o estudante nas interações do estudante com algum objeto, desde que o objeto esteja representado em linguagem, né? Você pode conversar sobre aquele objeto, desde que ele tenha aquele objeto, de certa forma, lá dentro do conhecimento dele, porque tem muita coisa, principalmente as coisas que inventaram depois de 2021, não tem lá dentro, né? Então, por isso que ele não pensa no futuro, ele pensa no passado, te ajuda a esclarecer algumas coisas. Então, você pode conhecer melhor, por exemplo, os elementos de uma linguagem de programação. Antes, o professor, às vezes, tinha que ficar respondendo coisas bem elementares para os alunos, porque estavam chegando no primeiro ano, aí ficavam ali coisas simples, mas eles ficavam lá demandando do professor, professor, tem ponto e vírgula aqui, depois do else vem o quê? E isso, um elemento como o ChatGPT, um ambiente como esse, faz isso para você, e isso, na verdade, para o professor, isso aí é um alívio, né? Porque ele pode fazer outras coisas, né? Ele pode, por exemplo, você quer conhecer melhor os elementos de uma certa teoria, né? Se ele já aprendeu lá, por exemplo, sobre a teoria da relatividade, que todo mundo se enrola para entender direito essa teoria, né? Principalmente quem está iniciando uma graduação, ou mesmo saindo, e ele pode conversar sobre ela, né? Eu não vi até onde ele vai, mas ele conhece os elementos, você pode perguntar, ele repete muitas vezes, de um jeito, de outro, para você tentar entender, não que ele saiba que ele está fazendo aquilo, é só no que o Marcelino falou, baseado naquele modelo, se teve lá dentro, ele vai saber falar, porque são explicações que ele aprendeu nos textos que falam sobre isso,
Ele não está gerando conhecimento novo, ele está plagiando não um sujeito, mas uma comunidade, que é isso que tem muita gente tá reclamando. Olha, isso é plágio, porque ele está pegando tudo que nós pensamos durante séculos e escrevemos e está trazendo aqui. Aconteceu um fenômeno social, por exemplo. A pandemia não, porque ele já pegou só um pedacinho, né? Mas se quiser saber sobre a gripe espanhola, né? Daí você pode perguntar muitas coisas a ele, conhecer melhor aquilo do que você lê muitos e muitos textos. Às vezes a gente tem perguntas para fazer, não quer ler 200 textos. E se está lá, é como se você tivesse um grande livro, né, digitalizado. E você pode fazer perguntas, a biblioteca inteira, não sei quanto. Em vez de você ir procurar no índice, faz pergunta que aquela máquina vai fazer para você. Te dá um ganho de tempo que é muito interessante, né? Bom, nós temos um estudo em andamento lá no meu trabalho, orientando uma tese de doutorado de um estudante que é professor do Instituto Federal do Amazonas, e ele tem uma particularidade que ele é cego, né? Mas ele é professor do Instituto Federal, é professor de computação. E está fazendo o doutorado dele com tecnologia assistiva, e ele está trabalhando com o apoio à compreensão do cego de um sistema complexo simulado com sistemas multiagente, e esse sistema mostra um gráfico. Para quem tem visão, fica olhando, né, vendo as interações do que está acontecendo através de um gráfico. Só que agora, como é que você vai ler um gráfico, né? Então, eu vi que no chat GPT você pode conversar sobre um gráfico, né? Com uma linguagem, porque um gráfico, na verdade, ele pode ter uma representação matemática, que ele é uma função, né? De várias variáveis no tempo. Então, você pergunta coisas sobre... Então, você não está olhando o gráfico, o desenho, mas você está perguntando sobre propriedade daquele gráfico, e ele vai respondendo. E é isso que ele está buscando, ver qual é a melhor forma. Então, ele está nessa coisa aí, já brincando um pouco com o chat GPT. Bom, uma outra coisa que apoia as mediações, né? Isso aí nós estamos vendo, então, o sujeito trabalhando, procurando informações e liberando o tempo do professor. Ou, às vezes o professor nem sabe, teria que procurar, né? Porque a gente às vezes já pensa que o professor sabe tudo, né? Mas não é verdade, né? Isso que é a nossa função. Então, se o cara me pergunta que tem um livro lá que eu nunca li, não vai ter chance. Se eu quiser ajudá-lo, eu vou ter que também ler com ele. O chat GPT, se ele já leu aquele livro, e é uma quantidade muito grande, ele vai buscar lá, está lá dentro do livro, ele não vai inventar nada, ele vai... Só que quando não tem lá, como o Marcelino falou, ele inventa, né? Então, eu já vi ele fazer absurdos, inventando coisas. Perguntei uma coisa que ele nunca... Até uma coisa já do presente, né? Que não estava lá em nenhum texto, em 21. E ele se avora a falar, na maior cara de pau. E fala. E eu digo, me dá uma referência sobre isso. Ele inventa nomes de referências, né? Então, ele... Por quê? Porque é uma máquina, né? E essa máquina está sendo preparada para nos ajudar muito no futuro, mas, por enquanto, os colegas que estão lá fazendo esse negócio ainda não descobriram muito como controlar essa loucura dele. Também tenho com um estudo nisso aí, que é um estudo em andamento, enriquecimento de arquiteturas pedagógicas, para apoiar o professor na mediação, mas também para apoiar as pessoas a trabalharem, a debaterem melhor nesse processo. Não a de inventar um debate para a pessoa, não ele dar uma resposta à questão que foi colocada, mas ele escrever, porque esse debate, que é uma arquitetura, ela é escrita, mas ele, por exemplo, se você faz uma coisa que não tem coerência, ele não vai dizer, olha, não é assim, escreve assim. Né? Nesse trabalho que a gente está fazendo, ele pode perguntar dentro do sistema, não vai ser ir para o chat GPT, vai perguntar dentro do sistema se aquilo que ele está respondendo faz sentido com respeito ao que foi dito a ele, por exemplo. E ele pode dizer, olha, não faz, ok, esse elemento aqui não está legal, ele não dá uma resposta. Ele dá o apoio ao estudante, né, aonde que ele está encontrando já algumas falhas, né, e aí a pessoa pode avançar.
E o professor ele pode, por exemplo, verificar, para poder dar um feedback para o aluno mais, se a discussão dele realmente foi equilibrada no sentido de dar conta do que está sendo discutido, ou se ele ficou inventando que nem o ChatGPT. Então, isso vai ajudar bastante. E acredito que seja o último aqui. Tá, então, apoio ao desenvolvimento de habilidade. Apoiar o desenvolvimento da escrita, por exemplo. Eu não tenho habilidade de escrever, tenho dificuldade. Tem uma coisa boa é fazer uma capacitação nisso, né? Mas, às vezes, isso preciso de um desafio. Então, nós temos uma arquitetura pedagógica que é para apoiar a escrita cooperativa. Várias pessoas vão escrevendo, dando seguimento um ao pedaço da outra, não é sentando junto e escrevendo. Eu escrevo um parágrafo, aí você escreve outro, tudo um atrás do outro, eu tentando dar continuidade à história para eu forçar meu desenvolvimento, de olhar o que o colega escreveu e, em cima do que ele escreveu, arranjar uma continuidade daquilo. Aí eu fiz uma brincadeira, que seja, 3 alunos que estavam trabalhando, eles escreviam, daí eu colocava como o 4º aluno, né? Eu não estava ainda implementado dentro de uma arquitetura que fizesse uma chamada, então eu não escrevia, eu chamava, quando eles escreviam, eu ia lá, chamava o ChatGPT e dizia, está aqui o que eles escreveram, prossiga com coerência. Aí ele escrevia lá um pedaço. Isso era uma coisa. Então, são coisas que a gente está experimentando para ver como pode usar essa ferramenta. Obrigado, professor. Agora vamos ao último subtema, que é impactos na empregabilidade, com o professor Dr. Rodrigo Rebouças. Alô, som. Boa noite, pessoal. Bem, é o seguinte, nós vimos aqui, num primeiro momento, um pequeno resumo sobre o que é o GPT, né? Em seguida, algumas oportunidades de aplicação, né, como professor, né, na área de ensino. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os impactos na vida do estudante, certo? E da empregabilidade do estudante, tá bom? A primeira coisa que eu acho que é importante, uma mensagem que a gente tem que levar conosco é que, assim, por exemplo, o tema que a gente usou, o ChatGPT, mas o ChatGPT, como bem falou o professor Marcelino, né, é apenas uma das soluções de IA que estão surgindo no mercado, tá? Apenas uma. Se tornou popular, né? Mas existe um site, por exemplo, entre outros, chamado Futurepedia, né? Futurepedia.io, se eu não me engano, io, que já tem mais de 20 mil soluções de IA para diversas áreas, tá, do trabalho humano. Tá? Então, se você precisa de uma logomarca, hoje já tem uma IA que faz logomarca. Se você precisa fazer o design de interiores, existe uma IA que faz o design de interiores. Se você precisa escrever o PowerPoint, né, uma apresentação, existem dezenas de ferramentas que fazem PowerPoint, resumos, gerações de texto, post de blog, notícia, post de Instagram. Então, praticamente tudo, vou falar assim de uma forma bem para impactar mesmo, praticamente tudo o que está relacionado à geração de conteúdo, tá? Hoje existe uma IA que pode substituir você, certo? Se a gente pensar assim, tá? Hoje, na tecnologia, nós estamos vivendo a versão beta, ou seja, uma versão de teste dessas ferramentas. Até o ChatGPT ainda é uma versão de avaliação da própria OpenAI e já é bastante útil e já tem um poder de desempregar muita gente. Então, tudo o que nós estamos vendo, geração de imagem, ferramentas diversas, são ainda soluções que estão em processo de amadurecimento. Entendem?
Então, quando eu vejo alguém desdenhando de alguma IA, né, de alguma inteligência artificial, aquela imagem, aquela ferramenta gerou uma imagem horrível, olha só a mão do desenho, como é mal feito, né? Meses depois, a IA já está resolvendo aquele problema, certo? Porque é tudo uma questão de quantidade, volume de dados de treinamento e aperfeiçoamento da técnica que está sendo usada para a inteligência artificial. Entendem? Então, hoje eu nos vejo, certo, como uma grande onda, tá? Que está prestes a quebrar. Entendem? Então, nós estamos exatamente no momento onde essas N soluções, elas estão aqui em cima da onda, na crista da onda. Mas muito em breve esta onda vai quebrar. Ou seja, essas ferramentas que eventualmente são ineficientes, estão errando, etc., que ainda não substituem, né, muito do nosso trabalho humano, ela em breve vai atingir uma capacidade que sim, vai ser capaz de ultrapassar, né, a capacidade humana média. Entende? E quando a gente fala em ultrapassar a capacidade humana média, a gente está falando em muita gente, certo? Né? Então, se a gente tem um texto, uma inteligência artificial capaz de gerar um documento, uma notícia, né? E ela gera uma notícia que, ok, né? Ela é capaz de substituir praticamente 90%, certo, da necessidade humana de geração de notícias. Mas ainda preciso ter o repórter investigativo. Sim, ainda vai ter que ter o repórter investigativo. Ainda vai ter a pessoa que vai coletar o fato, identificar o fato, visualizar o fato. Mas você identifica o fato, visualiza o fato e a IA gera notícia para você. Entendem? Então, em praticamente toda a situação humana em que a gente vai processar a informação e gerar informação, nós temos que estar atentos. Tá? Atentos por quê? Aí eu fiz uma análise, quem já estudou a questão de tomada de decisão, análise estratégica, tal, conhece uma ferramentazinha chamada matriz de SWOT, né? De análise de ameaça, oportunidade, fraqueza, tá certo? E força. Então, fiz aqui força, fraqueza, ameaça e oportunidade, que eu estava pensando como é que seria uma forma legal de apresentar um pensamento estratégico para nós, certo? Que estamos prestes a, né, ser, digamos assim, levar um caldo, certo, dessa onda. Tá? Então, vamos lá. Se a gente pensar no ser humano, o que é que nos faz... Eu tenho lido muito ultimamente, vem essa coisa da IA e eu fiquei pensando, caramba, eu vou ler agora sobre ser humano. Né? Então, entender mais sobre a essência humana, biologia humana, etc., porque é de fato o que nos diferencia, certo? Enfim, então, força. Nós, humanos, temos uma capacidade grande de cooperar e de interagir através da interação humana. Tá legal? E aí, se a gente analisar a nossa força, que é cooperação, ela está ameaçada, tá certo, por redução da interação humana causada por muito uso de redes sociais e etc. Então, aquilo que nos torna mais fortes está ameaçado pelo próprio uso de tecnologia. Não é necessariamente IA, né, mas de uso de tecnologia. Então, isso é um ponto de atenção para a gente. Então, enquanto educadores, digamos que nós temos que aumentar, certo, o nosso esforço em estimular em sala de aula cooperações, interações, trabalhos em equipe, comunicação das pessoas, certo? Pensamento crítico sobre aquilo que está sendo trabalhado. E o pensamento crítico está associado também a isso aqui, ó, intuição humana. Porque quando uma máquina, né, ela toma uma decisão, essa máquina ela pode estar usando, por exemplo, com inteligência artificial, com data analytics, você está usando um universo de informação infinitamente superior à capacidade humana, certo? Certo. Então, elas são mais poderosas, pensando assim, né, na forma como elas são mais poderosas em processar a informação. Só que
Sabe aquelas situações onde você processa, toda a decisão lógica nos leva a uma decisão, mas existe algo no ser humano que diz assim, não, eu vou por aqui, certo? Mas, olha só, todos os dados, tudo tal, nos leva a usar esse caminho. Sim, mas tem algo que está me dizendo aqui que não é por aqui, vamos por ali. Então, essa intuição, ela também não é à toa, certo, pessoal? Ela vem com experiências, vem com um conjunto de processamento subjetivo que ainda é propriedade humana, certo? Ainda é. Tá? Ainda não existe uma IA capaz de, dado um volume absurdo de informação, tomar a decisão contrária ao que a lógica diz. Entendem a ideia? Mas o ser humano e os grandes gestores, né, os grandes mentores, são exatamente, diferenciam por quê? Porque tem a intuição, que não é uma coisa aleatória, é fruto de um processamento mental, certo? De suas experiências de vida. Entendem a ideia? Então, por exemplo, alguém que quando criança, né, foi estimulado a uma determinada habilidade, aquele estímulo da habilidade enquanto criança pode influenciar uma decisão humana quando a pessoa já é adulta e está gerindo um time, por exemplo. Entendem? E disso só ser humano, certo? Ok? Só seres humanos, tá? Criatividade e inovação, tá? O que a IA trata como criatividade, inclusive eu tive a oportunidade de falar sobre ChatGPT com uma equipe de designers, né? E o design, a matéria de trabalho do design é exatamente criatividade, né? E aí o pessoal ficava muito pé da vida quando eu falava sobre a mudança da temperatura, né? Que a gente pode fazer um parâmetro no ChatGPT, você pode mudar a temperatura para poder aumentar a probabilidade de gerar novas palavras, e isso é um aumento de criatividade da IA. Aí o pessoal dava gargalhada, né? Isso é criatividade para a IA, kkkk, né? Então, criatividade é uma coisa extremamente intuitiva, entende? Então, enfim. Geração espontânea de conhecimento, certo? Ou seja, você pode acordar pela manhã e ter uma ideia do nada. Isso é ser humano, certo? Tá? Ainda não temos uma IA que vai chegar assim, dizer, do nada, e dizer assim, caramba, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma viagem, eu vou tomar uma decisão XY, certo? Então, experiência, sabedoria, visão holística, né? Ou seja, a capacidade da gente, quando olha um problema, conseguir posicionar esse problema dentro de um universo muito maior do que o conjunto onde o problema está presente. Entendem a ideia? Agora, pessoal, para que a gente consiga atingir isso, nós precisamos estimular isso na nossa educação. E, infelizmente, nós estamos perdendo muitas dessas nossas forças no nosso cotidiano escolar. As crianças estão interagindo pouco, né? Os nossos jovens estão interagindo pouco, estão tendo pouca capacidade de se aprofundar, entende? Então, se eu, né, sou um professor, mentor numa sala de aula, eu esqueci de apertar play no meu timer, quanto tempo eu estou aí? Acabou, pelo amor de Deus. Ok, enfim. Perdão, eu esqueci de apertar play, eu estava esperando meu relógio vibrar aqui, aí eu disse, rapaz, eu já passei e tal, mas fechando, juntando a isso, nós temos alguns problemas também, né, claro, que são naturalmente humanos. Nós temos limitações cognitivas, a nossa visão ou decisões são muito limitadas, nossa capacidade de entender o mundo, sensibilidade emocional, que é uma das nossas forças, também pode ser uma grande fraqueza. Nós tomamos decisões baseadas em sentimentos também, e que muitas vezes podem nos levar para o caminho certo, mas para o contrário. Acesso a poucos dados, tempo de aprendizado nosso é muito longo, né? Então, a nossa capacidade de aprender uma nova área é muito longa, e isso gera um problema nosso em sala de aula. Eu vou fechar com esse ponto, porque é um ponto extremamente importante, que é o seguinte, que nós precisamos ensinar os nossos alunos, não é mais conteúdo. Se a coisa do conteúdo já era uma coisa
que já se fala na educação, que, olha, esquece conteúdo. Com a internet, a gente já começou a perceber que isso já não faz sentido. Com a internet. Imagine com as IAs, entende? Então, nós temos, na verdade, que agora focar em pensamento crítico, temos que focar na capacidade, na nossa capacidade, na capacidade dos nossos alunos de aprender coisas novas, entendem? Então, para fechar, sabe aquela agonia que dá quando você vai aprender algo novo, que você olha o conteúdo, não entende nada, e aí, certo? Tudo move você para longe daquilo ali que é novo, certo? Então, isso tem que ir acabando na nossa rotina, entende? E a gente só consegue fazer isso exercitando, né, a nossa capacidade de estar, eu estou agora aprendendo uma coisa, eu vou aprender uma coisa totalmente nova, diferente daquilo. Então, nós temos que ensinar aos nossos estudantes o método de aprender, entendem? Então, muito mais do que ensinar o conteúdo, temos que ensinar como você aprende aquilo. E como você acessa aquela informação de forma crítica, né, e contextualizada. Entendem a ideia? Então, eu vou encerrar com esse ponto, tá? Porque oportunidades, enfim, a gente vai bater um papo aqui. Valeu, obrigado. Obrigado, professor. Bem, agora nós vamos abrir aqui para perguntas e respostas. Gostaria que o público aqui se manifestasse. Professora Maria Lina, professor Rodrigo. Perguntem, que tem um monte de coisa para falar aqui, pessoal. Então, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar pelo tema, extremamente pertinente e emergente. Eu sou o professor Márcio, entrando recentemente na universidade agora. Eu, particularmente, sou um entusiasta das novas tecnologias no contexto educacional e faço os experimentos que aqui foram bem motivados pelo professor Rodrigo. A minha pergunta efetiva, já experimentando práticas com o ChatGPT em sala de aula, no ambiente educacional, o que vocês têm de experiências pessoais ou que vocês possam compartilhar que já estão sendo consideradas exitosas, né, no contexto educacional, com o uso do ChatGPT em sala de aula, e principalmente no contexto do Rodrigo, que é ensinando a aprender, que eu acho que esse é o maior desafio, considerando que a gente não aprendeu a trabalhar contextos básicos de metodologias em sala de aula. Okay. Posso responder? Veja só, até onde eu conheço, toda experiência exitosa ainda é individual, né? Assim, o mundo está começando a experimentar essas coisas, então eu vou responder com a minha experiência, tá certo? Rodrigo, não é uma coisa generalizável e tal, mas enfim. Primeiro, eu ensino, por exemplo, uma disciplina chamada modelagem ou análise de projeto e sistemas, certo? Então, eu ensino padrões de projeto e tal, isso em software, sistemas e tal, enfim. E aí, eu já ensino esse conteúdo há aproximadamente 20 anos, certo? Essa área de projeto OO. E aí eu cheguei um dia para preparar uma aula e fui no ChatGPT e disse assim, me deu essa ideia, né? Então, me gere 20 exemplos de aplicação do padrão Strategy, que é um padrão de projeto, né, em sala de aula. 20 exemplos. Eu botei assim até para brincar, né, assim tal, porque eu, nesse tempo todo, digamos que eu uso uns 10, certo? E eu já estava meio cansado, eu disse, eu gere mais 20. E lá vem 20. Aí eu disse, poxa, gere os 20 exemplos para a sala de aula com exemplos de código. Ótimo. Lá vai. Eu fui dar aula, né, com novos exemplos que eu nunca tinha utilizado. Caramba, eu nem tinha me tocado nisso e tal. Então, uma dica, né? Por exemplo,
pedir sugestões de exemplos, planos de aula, né? Eu vou gerar uma aula, dar uma aula sobre determinado assunto, sugira um roteiro metodológico, certo? E tal. Então, como o GPT particularmente, né? Ele foi construído a partir de uma base absurda de dados disponíveis na internet, então ele leu também e aprendeu com inúmeros planos de aula, conteúdos que estão disponíveis por aí. Então ele é capaz de nos ajudar nesse sentido. Mas agora, falando sobre o segundo ponto, que é como é que eu estimulo, né? Semana passada, por exemplo, eu tenho testado isso direto, certo? Mas uma das coisas que foi muito legal foi o seguinte, eu cheguei para uma turma, aí eu disse o seguinte, vocês têm que implementar um sistema que tem que armazenar informações usando 3 formas de armazenamento diferentes. Isso, alunos do terceiro período. Eles não tinham aprendido ainda nenhuma das formas que eu tinha explicado. Disse, vocês têm que fazer essas 3. Professor, mas não sei o que, parará. Eu disse, aí isso chocou. Eu disse, vocês devem usar o GPT, certo? Abram o chat GPT e pergunte, como é que eu armazeno um arquivo usando o formato XML, outro formato JSON, outro um banco de dados. Terceiro período não tinham nem pago o banco de dados ainda, né? Mas, só que a questão era o seguinte, o que eu queria usar, explicar para eles, era como construir um sistema com baixa dependência. Esse era o meu objetivo pedagógico. Não interessava a técnica de gravar um arquivo, entende? Num formato X. Isso já está resolvido, entende? Então, assim, na minha época, eu sabia decorado as classes em Java que eu usaria, né, falando em programação, para persistir, guardar um arquivo. Hoje, quer dizer, antes da IA, já não precisava mais, né? Porque você tem a internet inteira para consultar esse tipo de conteúdo. Então, já não faz mais sentido a gente exigir esse tipo de conteúdo da pessoa. Os desenvolvedores nas empresas já não usam isso há muito tempo, né? Assim, enfim, consultam esse tipo de informação. Então, nós fomos discutir, na verdade, o que era o coração da aula, que era, poxa, dado 3 formas diferentes de armazenar, como é que eu faço o sistema de forma que seja fácil manter, ou seja, que eu possa trocar as formas. Aí a gente começou a usar o design, o projeto O, que ainda existe o ser humano, exige o ser humano. Até eu, antes de fazer esse exercício, eu fiz uma brincadeira comigo mesmo, disse, será que o GPT vai resolver esse problema? Ele até que resolveu, mas precisou que eu demorasse assim, muito tempo interagindo com ele para que ele gerasse uma solução reutilizável, entende? Eu tive que guiá-lo, mas foi uma forma. Então, uma das formas que pode-se fazer exatamente pedir para os alunos se familiarizarem com a busca desse tipo de solução, certo? Que são soluções que não é mais o core, não é mais o coração do ensino, entende? Certo? Essa é uma das formas. Aí foi interessante porque eu dividi a turma em 3 pedaços, né, em 3 grupos, cada um ficou com uma forma de armazenamento diferente, cada um procurou no GPT, aí os caras ficaram animados, né, porque eles já usavam o GPT, mas não falavam, né, entendeu? Aí eu disse, não, agora como a atividade é para você usar, e eita, professor, e tal, ficaram desconfiados, aí depois se soltaram, né, e tal, aí foram me dar dica de prompt, né, não sei se vocês sabem, mas prompt, né, que é o que você faz a pergunta no GPT, aí tem um monte de técnica hoje em dia, tem gente, um aluno veio me explicar um monte de, professor, mas você faz assim, assim, assado, eu disse, é isso aí, velho, vai embora, agora resolvam a bronca, porque só uma coisa que me chama muita atenção, se você aplicar uma prova, olha só, os alunos não colaboram muito, concorda? Aí você está aplicando a prova, uma vez eu fiz isso, eu peguei o celular, deixei filmando, certo? Aí deixei no cantinho, aí estava aplicando prova. Aí eu disse, pessoal, eu vou ali resolver uma bronca, mas eu confio que vocês não vão interagir nem nada. Tá, beleza. Aí ficou lá. Depois de 5 minutos, aí um chegou para o outro, aí começou, né, a movimentação. E depois eu fiz o seguinte, eu voltei e eu disse, pessoal, agora é o seguinte, está liberado, certo? Vocês têm a prova, está liberado, vocês podem consultar. Eu vou ali, mas eu volto em 15 minutos. Eu nunca vi tanta cooperação, né? Entendeu? Tanta cooperação. Foram 15 minutos. E os alunos, cara, vem cá, tu fizesse essa questão, passa para cá, tal, como é que é isso, tal? Porque as provas também eram diferentes, então você tinha que perguntar ao outro como é que ele tinha feito, que não bastava copiar, certo? Mas eles tinham que
Um tinha que entender o do outro. Aí quando eu voltei, eu disse, mas é engraçado, né? Quando eu venho, faço uma atividade em sala, fica todo aquele moído. Agora, uma prova, em 15 minutos vocês resolveram, cooperaram como não cooperaram a disciplina toda. Então, esse, eu acho que é um caminho, certo? É uma forma, estimula, não que você vai liberar na prova para a galera cooperar, mas copiar, mas enfim, mas criar esse tipo de incentivo. Você pode ter desafios, né? Pessoal, uma tarefa valendo 3 pontos, certo? Agora, vocês têm que resolver isso em 15 minutos e dá teus pulos aí. Se juntem, conversem, quem sabe ensina o outro. Tem um outro elemento, que eu vou fechar, pelo amor de Deus, vou fechar. Tem um outro elemento que é o seguinte, uma vez eu associei a nota à nota média. Então, não bastava o cara tirar 10. A turma tinha que tirar mais de 8 para poder ele ficar com 10, entendeu? Então, eu criei um mecanismo para que a nota coletiva entrava como peso da nota individual. Entende a ideia? Certo? Então, assim, forçou. Claro, teve aquele cara que saiu simplesmente copiando e divulgando o resultado, mas forçou muito a interação, porque, caramba, para eu tirar 10, você também tem que saber e fazer. E aí, então, esse tipo de mecanismo pode estimular em sala de aula exatamente a cooperação mas, enfim, e aí, assim, o mundo todo está aprendendo sobre isso, pessoal, e experimentando. E nós, educadores, temos que experimentar mesmo. Temos que testar, errar, certo? E compartilhar essas experiências com os colegas e tudo mais. Entenderam a ideia? Enfim, eu espero ter respondido. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Olá, boa noite. Meu nome é Haroldo, sou professor aqui da universidade. E a minha pergunta, até perdi aqui o que eu ia mostrar. Eu fiz algumas experiências, né, com o ChatGPT e foi interessante, né? Aquilo que você mencionou, inclusive, né? Ele falha em alguns momentos, a gente sabe que ele está em relação ao teste. Fiz umas experiências de jogar uma questão de análise combinatória um pouco mais complicada, ele se atrapalhou, né? E aí eu fiz uma experiência com ele que foi uma espécie de jogo de adivinhação, né? Eu queria que ele adivinhasse características minhas, né? E aí eu coloquei aqui, né? Ok, forneça um palpite aleatório sobre a cor da minha pele. Ele respondeu: considerando que não tem informações relevantes sobre a cor de sua pele, né? Meu palpite aleatório seria que você tem a pele morena, mas, novamente, isso é apenas um chute aleatório e não deve ser interpretado como uma afirmação precisa sobre a sua aparência. Aí eu respondi: sou branco. Olha a resposta dele. Peço desculpas se minhas suposições anteriores foram inadequadas ou ofensivas de alguma forma, né? Meu objetivo é sempre fornecer respostas úteis e respeitosas. Agradeço por ter me esclarecido sobre a cor de sua pele, posso ajudar... Enfim, a gente sabe que essas inteligências artificiais, elas são treinadas, né, com um banco de dados que vem das próprias experiências humanas. E elas, muitas vezes, elas podem trazer nesse banco de dados os próprios preconceitos que a sociedade já carrega, né? E aí, quando eu fiz essas perguntas, eu vi toda a volta que a inteligência artificial deu porque eu disse que eu era branco, né? Para não ser ofensiva, está entendendo? Quer dizer, essa carga. Então, a minha pergunta é a seguinte: quais os cuidados que nós, como educadores, devemos ter na utilização da inteligência artificial? E eu tenho uma outra pergunta que é mais simples também, que eu só utilizei a versão livre aí do ChatGPT, nunca utilizei essa versão 4, né? Mas eu queria saber, eu só usei o bate-papo também, eu queria saber se é possível inserir imagem para dialogar com ele sobre imagens, ou é só o bate-papo mesmo. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Essas duas perguntas. A princípio, ele não processa imagem, ele é baseado só em linguagem natural, né?
Mas veja que isso é um momento, porque ele tem mais do que o processador de LLM, né? Ele tem mais do que isso, porque tem inclusive o exemplo clássico, que aí eles tiveram que se virar, porque um professor espanhol, Miguel Zapata, né, fez uma pergunta para ele bem simples. Tipo assim, o tamanho de um peixe mede 1,5 m e o corpo é 0,25, tem 1 metro a mais do que a cabeça, uma coisa assim. E isso não é uma coisa que pela geração de linguagem, né, ele vai gerar. Mas ele tenta resolver isso. Aí errou de novo, daí ele reclamou, fez um post no Twitter dele, daí o pessoal lá da empresa foi tentar resolver, eles colocaram então uma coisa matemática, uma modelagem matemática para resolver. Então eles estão sempre atrás de outras coisas que eles podem colocar. Eu vi naquela minha consulta, por exemplo, sobre naquele sistema que o meu orientando está fazendo para apoiar o estudante cego com respeito a gráfico, que ele já não, aquilo que ele está respondendo não tem a ver com LLM. O pessoal está acoplando um monte de modelos de cada área que vai surgindo. Então, qualquer hora dessa, ele resolve colocar uma parte que trata de imagens, né? Então, essa coisa que você falou, eu não escutei teu nome? Haroldo. Haroldo, então, essa coisa que você falou, por exemplo, realmente é uma coisa que isso aí não dá para gerar no LLM. Então, essa máquina que estão fazendo é uma composição de pequenos modelos, né, para tentar ir respondendo cada vez mais, porque já quer colocar um chat, as pessoas querem saber tudo, né? Daqui a pouco você, quem vai ganhar no jogo de domingo, né? Aí ele vai tentar pegar estatística, né, baseado nos últimos jogos, ele vai fazer uma biblioteca lá de jogos, se ele quiser dar conta de tudo que o ser humano faz. Porque eu acho que, na verdade, isso é um pouco atrapalhado, porque leva as pessoas a ficarem com a impressão de que eles conseguem resolver em tudo. Deviam deixar trabalhar, bom, mas isso é uma questão da iniciativa deles, né? Porque o LLM, que é em qual ele é baseado, não dá conta disso. É outros modelos. Por exemplo, se você quiser adivinhar sobre jogo, no início ele caía nessas esparrelas, né? Ele caía, mas ele teria, como esse do peixe também, que ele quis resolver, daí teve que colocar, daí o Zapata viu, olha essa, mas demorou mais, mas isso aí dele fez uma ligeira diferença, ele já não resolveu, né? Tem muitas coisas, isso confunde a gente um pouco quando começa a usar, achando que é uma máquina que sabe sobre tudo, resolver qualquer coisa, né? Então, eu tinha uma observação, enquanto o Rodrigo estava falando, me veio uma coisa assim, quando a gente lê quando um professor dá uma aula de história, ele tem ali a interpretação dos livros que ele leu. E o ChatGPT não tem interpretação, ele vai na coisa que está escrita, né? Então, por exemplo, como é que ele vai compor assim, um livro que fala que o descobrimento do Brasil foram os portugueses, e outro que disse, não, mas outro livro disse assim, não, mas o pessoal já tinha vindo por aqui, entrou pela foz do Amazonas e esteve aqui. Então, dependendo do caminho que ele seguir, você vai ficar com aquela coisa na cabeça, que foi assim e ponto. Porque e como é que ele vai mesclar essas respostas? Então, ele tem que ter cuidado também, mesmo quando ele está só acessando conteúdo, né? Para nos esclarecer sobre coisas que aconteceram, né, a gente pode também, então a gente tem que ter um cuidado, né? É uma orientação que tem que dar muito forte para os alunos, qual é o caminho que a gente tem, o que nós temos de bom aí, né? E esse risco de ele estar já também atuando com essas outras frentes, que aí como é que vai ter esse suporte, né? Mas, enfim, vamos usar o que é bom e esperar que eles melhorem cada vez mais, porque isso vai nos ajudar, como falou o Rodrigo, né? Vamos subir o patamar da nossa inteligência. Nossa inteligência está estagnada, porque nós nos ocupamos demais, o mundo tem muitas coisas para nos ocupar. Com isso, a nossa inteligência está meio que parada, né? Chegamos num ponto, lá no início, né,
ali na Grécia e tal, o Sol girava em torno da Terra e tudo mais, a gente não conseguia avançar, ficou empatado muito tempo com aquele modelo. Então, a nossa inteligência às vezes precisa de suporte, como, por exemplo, quando daí surgiu, o pessoal já se desconfiava, olhava, questões das sombras, não sei o que lá, mas aí quando surgiu o telescópio, aquelas suposições se esclareceram, que já era de fato, olha, não é assim. Mas nós temos que ter os questionamentos, a gente não pode se contentar com o que ele está nos dizendo, tem que sempre ter aquela coisa do ir atrás, de ver quais são os obstáculos que nós temos e tentar ultrapassá-los, não ficar. Que já disse, o problema é a gente tentar agora simplesmente seguir cegamente, né? Só uma complementação aqui rapidinho, é que é extremamente importante que você não considere o ChatGPT como a referência de inteligência artificial, apesar dela ser a mais popular, certo? Porque o ChatGPT, ele foi treinado, né, um modelo de linguagem treinado com dados gerais, certo? Leu livros de todos os assuntos, artigos científicos, etc. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, vai consultar uma informação que é muito específica sobre um domínio que você está pesquisando, certo? A minha recomendação é que não use um ChatGPT para aprender sobre algo que você não domina. Entendem? Certo? Não use GPT para aprender sobre algo que você não domina. Tá? Porque é uma linguagem de propósito geral e existem as alucinações. Então, você não vai ter a maturidade para distinguir o que é correto do que não é correto. Então, na dúvida, não use. Existem IAs específicas para, por exemplo, consultar trabalhos acadêmicos, certo? Eu estava procurando aqui, mas até o final eu lembro do nome e recomendo para vocês. Então, por exemplo, você quer procurar referências de artigos, certo? Não vá no GPT. Use um IA que está treinada especificamente para isso, entendem? E da mesma forma, não use o GPT como parâmetro de eficiência para nada. Por exemplo, eu estava conversando com os advogados, né, colegas, pais de amigas de minhas filhas, e eles tirando onda sobre o GPT, gerando petições com dados errados, essas coisas todas. Disse, é porque o GPT não foi treinado especificamente para resolver este problema. Entendem? Eu me preocuparia mais, por exemplo, a IBM já tem uma solução sólida para geração de petições, análise de jurisprudência, ou seja, são IAs específicas para isso. Entendem a ideia? Então, se você vai fazer matemática, não use o GPT. Existem IAs específicas para processar matemática, para fazer cálculos complexos, que não vão usar a tecnologia de LLM, não é isso? Certo? Que não é a tecnologia de IA adequada para processamento do cálculo, entende? Existem IAs específicas para isso. Entendeu, pessoal? Então, muito cuidado ao usar a IA para aprender algo que você não domina. Se puder sair com uma mensagem hoje, saia com essa, tá certo? Porque é um risco muito alto para quem usa. Deixa eu só colocar uma colocação no que o Rodrigo falou, que muita gente vai ficar assustado, né? Mas se eu quero aprender o que eu não domino, é isso que eu quero perguntar, né? Mas é porque o Rodrigo estava falando, não é isso que você... Porque não é, você tem que ser crítico sobre o que você está perguntando. Se você não tem noção nenhuma, você não vai ter a crítica, vai aceitar aquilo, opa, já tem a solução. E uma outra coisa que o Rodrigo falou sobre o ambiente, sobre a inteligência, sobre coisas jurídicas. Essa semana eu estava escutando uma entrevista com o Xandão. Daí o Xandão disse que o STF tem dois programas para ajudá-los, por aquela quantidade enorme de processos. Então, ele tem lá o Vito e a Vitória, são dois programas que ele usa. Depois você procurem saber isso aí, que está na mídia, tem um vídeo sobre isso. Queria fazer uma complementação, aproveitar o gancho, o professor falou sobre a questão do avanço do conhecimento, né?
pegando também outro gancho, muito se discutiu há pouco tempo sobre essa questão as pessoas vão ser substituídas, os empregos, né, vão diminuir, vão trocar. Assim, se a gente olhar para o histórico, né, todas as tecnologias, quando elas vieram de alguma forma substituindo algumas profissões, principalmente aquelas que são muito repetitivas, né? Então, discussões semelhantes se teve ali quando se começou a utilizar robôs em linhas de processo em fábricas, né, para processos industriais. E aí o que a gente tem que colocar assim na mente, né, sempre está vendo, é que até a segunda, terceira revolução industrial, as máquinas vinham para, de certa forma, aumentar a capacidade física que a gente tinha, né? Andar mais rápido, carregar mais peso. Então, elas vinham nesse sentido, né? Essa evolução que a gente tem agora com a inteligência artificial e com as tecnologias de modo geral, a internet todas, elas vêm para que a gente tenha a capacidade de, assim, vou tentar botar assim no termo de a gente ter mais tempo para expandir o nosso conhecimento, para que as tarefas que são mais repetitivas, a gente gaste menos tempo e tenha mais tempo para aquilo que realmente só o ser humano vai fazer, né? Analisar, discutir, argumentar, propor novas soluções. Então, não há o risco de ninguém ficar sem emprego e ser substituído se essas habilidades forem treinadas. É isso que acho que é importante, dentro do nosso contexto, a gente sempre está pensando, né? Que se a gente pegar ali o básico da BNCC e treinar aquelas habilidades, a gente não corre o risco de ficar sem emprego e ser substituído por uma IA. Agora, a gente tem que saber como utilizar a IA para chegar nesses objetivos, né? Mais alguma pergunta? Boa noite. Meu nome é Thiago, eu sou acadêmico do curso de ADS, lá de Óbidos. Na verdade, o que o professor Marcelino falou aí, né? Ter mais tempo disponível para passar mais tempo estudando. Tem um escritor, um sociólogo, né? O Domenico Di Masi, lá italiano, que ele fala sobre o ócio criativo, né? Então, acredito que as pessoas que usam a tecnologia a seu favor sempre, né? Elas estão aumentando o seu ócio criativo, né? Que é o tempo que você tem disponível para pensar. Como na antiguidade, né, medieval, as pessoas que tinham mais tempo para pensar, né, eram tidas como, né, eruditos e tal, enquanto os outros que passavam mais tempo trabalhando, né, era a classe operária, né, os trabalhadores, né. É só para complementar mesmo. Boa noite. Eu sou Cleiton Santos, eu sou professor na UFOPA, campus Oriximiná. Na verdade, é falar um pouco da preocupação do que a gente tem ali das ameaças, né? Problema que a gente tem de recrutamento, que as empresas, eu li uma matéria sobre o processo de recrutamento das empresas hoje. E nós passamos por um problema desse agora há pouco em Oriximiná, semana passada. Por quê? A gente tem parceria com uma empresa de São Paulo que fundou uma sede em Oriximiná, que é a Creer Labs, desenvolve soluções de segurança. Eles fizeram um processo de seleção dos alunos e descobriram que a maioria dos alunos estavam utilizando o ChatGPT para resolver, porque era um processo de seleção remoto. E aí eles cancelaram todo o processo e aí falaram assim, Cleiton, agora a gente vai precisar da sua ajuda, que você monitore esse pessoal aí para poder a gente fazer a seleção correta. Então, assim, até agora, muitas das empresas que fazem esse processo de seleção remoto estão passando por esse problema, né? E até agora ainda não encontraram uma solução. A solução é essa. Vai lá e verifica se eles estão codificando corretamente, né? Não sei se vocês já visualizam alguma solução, algo do tipo, para a gente conter esse problema. Assim, eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que discutir mais a IA, né? As ferramentas, o impacto disso, né, no nosso dia a dia, porque existem questões éticas, né, que ainda não estão sendo discutidas, tá?
Por exemplo, houve agora, né, aquela propaganda da Volkswagen, né, da Kombi, nova Kombi, que usou a imagem de Elis Regina, não é isso? Junto com a filha e tal. E que eu assisti e achei fantástico, com a minha mente alienada de computação, né? E tal. Aí fui conversar com uma pessoa da área de antropologia e tal, e me trouxe reflexões que eu disse, poxa, de fato, né? Porque, olha, mas perceba que, por exemplo, uma criança ou alguém que desconhece a Elis Regina e vê a imagem dela lá, vai considerar que ela está viva, né? Que ela existe, entende? Ou seja, existe uma distorção de realidade que está sendo criada, entende? E eu não tinha me tocado. Poxa. Então, assim, isso é certo, é errado, ao mesmo tempo, caramba, que fantástico ver a filha num vídeo com a mãe, né, tal. Então, assim, existe certo ou errado? A gente ainda não discutiu isso, certo? Ainda não discutiu isso. Será que deveria haver um disclaimer, um aviso, dizendo assim, essa informação contém né, dado gerado por IA, ou então esse vídeo ele foi gerado, não é real, né? Então, há uma corrente que discute muito, né, a aplicação das IAs, em que se defende muito que, pelo menos, enquanto, né, nós temos que discutir isso, mas que, pelo menos, ao consumir uma informação, a gente tenha informação se aquela informação foi gerada por uma IA ou não, entende? Pelo menos isso, para que a gente tenha um senso crítico de, eu confio ou não, não sei, mas pelo menos você sabe que não foi um ser humano, né? Então, enfim. Então, esses são alguns pontos éticos que estão em discussão aí. E aí a questão de uso, plágio, né? De geração de conteúdo que não é seu. Aí pergunta-se, mas a ferramenta gera um texto que eu sei que foi gerado. Nada disso. Se você pegar, por exemplo, a IA e disser assim, você joga 5 textos que você escreveu, você bota assim, olha, aprenda essa estrutura de texto, um texto seu. Aprenda mais essa. Agora gere um novo texto com a mesma estrutura, né? Então ela vai usar a estrutura argumentativa tal que você tem usado no seu texto, ou seja, você faz com que o GPT, por exemplo, assuma o seu estilo. Um amigo que é escritor, né? Foi muito engraçado, bem rápido. Ele escreveu um conto e ele tem uma forma bem pesada de escrever, assim, usa artifícios do português que são bem intrincados. Você lê um texto dele, é uma coisa difícil, certo? Aí ele me mandou esse conto e estava mostrando como era massa, como a IA tinha resumido o texto dele. Ele estava maravilhado com isso. Aí eu peguei o texto dele, joguei e disse assim, agora escrevo uma nova história usando a mesma estrutura de linguagem desse texto. Aí eu contei uma história diferente, né? Ele, aí eu disse, Roberto, que é esse amigo, né? Eu disse, Roberto, olha só, coloca esse texto meu no teu livro, certo? Esse novo poema, ele leu, aí meio que caiu a ficha, certo? Ele olhou assim e disse, caramba, ele me copiou o meu estilo, né? Entendeu? Então, assim, contou uma nova história, mas copiou o estilo com o português intrincado dele, certo? Que ele dá um trabalho desgraçado para escrever. A IA aprendeu com um texto. Eu disse, me dê mais uns 5. Ele, dou nada, né? Entendeu? Ele vai escrever o meu livro para mim, entendeu? Então, isso é muito sério. É muito sério. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estava discutindo no nosso departamento é sobre escrita de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Então, assim, pessoal, é o seguinte, o documento vai começar a perder a validade, entende? Então, assim, eu vou estar numa banca, antes eu já dizia assim, pegue esse texto que está cheio de erro de português e bote num corretor ortográfico. Não era assim? Assim que a gente faz? Poxa, tu nem passasse num corretor ortográfico. Em breve a gente vai dizer, tu nem passasse na IA, que IA tu está usando para gerar esse texto, né? Eu estou usando essa, tal, eu estou pagando uma que escreve o texto muito melhor, tal, porque no fim das contas, não vai fazer o texto em si, entende? Agora, esse teu trabalho foi assim, foi assado, por que você usou esse método? Que objetivo? Qual foi o resultado? Né? Que isso é o quê? Entende? Mas eu estou falando aqui de uma produção textual referente a reportar um resultado científico, por exemplo. Mas quando a gente vem para uma produção textual que expressa uma opinião, entende?
Porque, por exemplo, na área de humanas, você discorre um resultado e tem muito do autor. Tem ou não tem? Não é isso? Muito da opinião do autor. Então, e aí? Eu usar um GPT para isso, né? Ou gerador de linguagem, voga ou não voga? Né? Vale ou não vale? Não sei. A gente, enquanto sociedade, tem que discutir isso. Porque lascou. A velocidade é muito rápida. Daqui a 2 anos, né? 3 anos, nós vamos ter releases dessas ferramentas. Elas vão estar... Porque, assim, sinceramente, se você sair na população por aí, certo? Vá no bar, vá o cara que faz lá controle de caminhão, certo? E pergunta, você usa o WhatsApp? Todo mundo usa o WhatsApp, não é assim? Você sabe o que é um GPT? Não sabe. Não sabe. Você já usou algum IA para alguma coisa? Não sabe. Essa sensação que a gente tem de que todo mundo usa GPT, todo mundo já sabe o que é, isso está aqui ainda entre a área de tecnologia, a academia, certo? Mas a sociedade não sabe. Então, muito em breve, pessoas vão, certo? Na hora de uma seleção, tá? Eu já tenho, por exemplo, a gente tem cooperações com empresas, já tive discussão com gente no seguinte, só para vocês verem. Um time estava precisando fazer teste de uma API, estava discutindo a ferramenta para usar. Que ferramenta usar? Eu peguei a API, joguei no GPT e disse, gere todos os testes para isso aqui, com a ferramenta X, a biblioteca X. Cara, fantástico. Aí o cara de teste disse, mas ele não testou os casos XYZ. Aí eu disse, pô, agora gere os testes testando com o caso XYZ. Né? Aí o gestor olhou para mim e disse, Rodrigo, eu preciso de analista de teste, ainda preciso de analista de teste. Você está entendendo? Aí eu disse, se for um analista de teste para gerar código para a API, não precisa não. Né? Agora, você precisa do cara crítico para ver, analisar cenários e tal. Então, esse tipo de coisa vai bater. Vai bater. Certo? Na hora que as empresas começarem a perceber que, eu consigo gerar testes, né? A minha equipe que precisava de 10 testadores vai reduzir para 2. Não se iludam, isso vai acontecer. Né? Nós já temos editoriais, né? Isso na área de notícias, né? Que são completamente 100% automatizados. Você não tem mais uma pessoa da área de jornalismo atuando, né? Em alguns editoriais por aí. O que eles fazem? Recebem o dado, gera a informação, vai para lá, sem intervenção humana. Isso porque a gente está falando de processamento de gerar notícia e tal. Na hora que isso começar a cair, um nível de eficiência, vou gerar petição, acabou-se. Né? O advogado que trabalha lendo jurisprudência, gerando uma petição para um trabalho, esse aí vai ser substituído por um IA assim. Entenderam? E economicamente, o custo vai ser menor. E aí, quando a gente sabe o que acontece, quando o custo reduz, né? Essa historinha de que a humanidade agora vai ter mais tempo para passear, vai trabalhar menos, né? A gente já aprendeu muito que quanto mais tecnologia nós temos, mais nós trabalhamos, né? Mais nós produzimos com o tempo que temos. E nós não reduzimos a nossa capacidade de trabalho. Não é assim? Então, há um problema iminente, né, na sociedade. E se nós não discutirmos, não regularmos isso, né, nossos políticos precisam estar entendendo como essas IAs funcionam, né, para poder entender como é que vamos regulamentar essas coisas. Tá? Entendem? Eu converso com o meu irmão que é psiquiatra, eu digo, Daniel, bicho, tu tá ferrado, velho, uma IA vai substituir o psiquiatra. Como? Não sei, não dá para substituir o psiquiatra, tal, não sei o quê. Bem, se o diagnóstico, né, do médico, porque veja só, sabe aquele médico que você chega lá, nem levanta o olho, e já lhe diz, passa o remédio, isso é uma infecção e tal, você não precisa, muitas vezes não precisa nem de um ser inteligente para poder fazer o que alguns médicos fazem, concordam? Eu não estou falando da classe, estou falando do médico que nem levanta o olho e já te passa um remédio, entendem? Então, qualquer solução que nem precisa de IA elaborada, né, que faça um diagnóstico baseado em entradas e tenha uma saída, é capaz de substituir esse tipo de médico. Entendem a ideia? E será, tá?
Enfim, foi mais um desabafo aqui com vocês também, tá? Obrigado. Queria fazer algumas observações bem rápidas para não dobrar o tempo do nosso encontro, mas primeiro pelo colega que falou sobre a propaganda, né? Então tem um outro elemento ali envolvido, né, que eu assisti uma reportagem, que é o seguinte: a Elis Regina não foi pedida a opinião dela sobre aquele comercial, e ela era uma pessoa super contra aquele momento, aquela época da nossa vida. E a Maria Rita deve ter achado muito interessante aquela vivência dela ali, porque ela não, na época, ela não era criança, né? Então não tinha ideia do que foi aquilo, né? Aqueles momentos. E passa a todo mundo a impressão que a Elis Regina estava feliz naquele momento, e ela foi uma pessoa que sofreu bastante naquela época, teve muitos problemas seríssimos. Então aquilo ali é um desrespeito, né, a um posicionamento que ela tinha. Então a gente tem que ter cuidado a ser muito mais amplo do que a gente pode imaginar, né? E o outro comentário, retomando essa questão que o Marcelino também conversou ainda agora, ele diz que é o desenvolvimento da inteligência, né? Quem trabalha com informática na educação conhece de alguma maneira a obra do Piaget, né? Que é um cara que trabalhou com essa coisa do nosso intelecto, né? Então ele sempre dizia lá o seguinte: olha, nós vamos... Aliás, ele foi durante 40 anos diretor do Bureau de Educação da Unesco, né? E ele dizia assim: o ser humano, quer dizer, a educação não deve ser para formar repetidores. Tem que ser para formar pessoas críticas e pessoas inovadoras. Mas ele tinha uma coisa sobre a inovação que é importante, que é uma coisa que ele chama do desenvolvimento do pensamento formal, que ele requer um esforço grande e que nós, na sua maioria, né, estamos assim... achando que isso não é tão importante. E as atividades que nós passamos, elas acabam o ChatGPT descobrindo para a gente. Então, o salto que a gente tem que dar é de nos aprofundar e elaborar atividades que promovam o desenvolvimento do pensamento formal. E aí não tem para ChatGPT nenhum. Então, uma coisa boa é saber dessas coisas, né? Alunos precisam saber disso, que os alunos, às vezes, não são informados. A gente tem que ter algum movimento, porque, não, isso não é da minha área, mas é que o desenvolvimento da inteligência é para pessoas de qualquer área. Saber... Eu já vi pessoas, assim, bem formadas, né, em artigos científicos, falar grosserias, assim, tipo um experimento que... O Piaget mostrou o que era isso, o desenvolvimento do pensamento formal. Ele era um biólogo, mas ele construiu uma álgebra, olha só, para explicar quando é que você podia considerar que o sujeito tinha o pensamento formal desenvolvido. Esse era um médico nos Estados Unidos, ele tentou repetir para os alunos dele e viu que o pessoal estava muito fraco. Então, o que ele fez? Mas para ser feliz e ser bem-sucedido, não precisa tudo isso, né? Talvez esse cara tenha feito essa pesquisa dele lá com aqueles meninos suíços, né? Então, eles conheceram isso. E, então, assim, achou que não era muito relevante, porque a maioria dos alunos dele não passaram. E, na década de 90, por exemplo, no Brasil, o pessoal que se formou nesse caminho aí da psicologia genética, andou observando muito que a quantidade de pessoas que entram na graduação com baixo índice do desenvolvimento do pensamento formal, né, é muito grande, porque talvez a gente esteja precisando repensar um pouco que atividade promover, que é exatamente isso, para poder desenvolver mais o nosso potencial, porque senão a gente vai ficar estagnado e aí sim vai perder os empregos, vai perder tudo.
Só complementar, pegando um gancho, agora estava falando sobre questões éticas, né? Eu lembrei que estava conversando com o professor Fábio, que é daqui da UFOPA também, né? Ele estava, um tempo desse, fazendo um curso sobre direito autoral, propriedade intelectual, né? E aí ele estava me contando que eles chegaram no momento de discutir sobre alguns aspectos como, por exemplo, inteligência artificial, né? E aí, para ficar com uma reflexão, né? Ele contou, olha, então uma das coisas que a gente estava discutindo lá é se eu tenho aqui uma inteligência artificial que monta uma pintura, ou no caso do ChatGPT, escreve um texto que ganha um prêmio de 1 milhão. De quem é esse prêmio? Se você desenvolveu o prêmio de quem é seu, tá. Mas e se essa mesma inteligência artificial depois criar uma imagem com algo racista, né, que é um crime, inclusive, inafiançável? E aí, você também assume a culpa? Então, tem muita coisa envolvida que ainda não é discutida, que assim, tem muita coisa que a gente não chegou ainda nem a pensar sobre aquilo, né? Então, é algo que a gente precisa estar sempre abrindo os olhos e refletindo sobre, né? Como vai ser utilizado dentro de sala de aula, de uma forma ética, dentro de um processo de avaliação. E aí, isso a gente vai... a humanidade vai construindo junto agora daqui para frente, né? Bem, vamos partir para o final, né? O tempo já está se esgotando. E, como está sendo transmitido pela internet, a gente tem uma última pergunta aqui de um participante, que ele pergunta quais são os principais riscos e desafios que os docentes enfrentam ao implementar o ChatGPT em sala de aula. Vou começar aqui com o professor. Bom, esse é um problema simples de falar sobre ele, difícil de resolver. Mais ou menos na linha do que eu estava falando há pouco, é o tipo de atividade que nós vamos passar para os nossos alunos. As atividades, o que eles vão resolver? Se a gente ficar repetindo, eles vão atrás, não vão pela lei do menor esforço, né? Isso já está resolvido. Assim como eu também já copiava da internet código. Então, quando eu dava aula de programação, eu pedia para os meus alunos trazerem um problema que eles tinham para resolver. Eles traziam o problema. Aí eu olhava e discutia se aquele problema era uma coisa que era diferente, né? Se eu passasse assim, não, faça uma coisa que para resolver, use uma pilha, né? A estrutura pilha. Daí o cara ia lá e já resolvia. Mas se traz problemas autênticos e demandava dele, e depois ele sabia explicar como fez a solução, ok, né? Mas ele tinha que ter uma riqueza de coisas que não fosse resolvida simplesmente com uma consulta. Então, cabe a nós, professores, cuidar disso, né? Levando para um campo em que essas máquinas não vão resolver. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai... mas hoje já acontece muito isso, copiando, né? Não dá para a gente dar conta, aí é que está, não dá para a gente dar conta. Se a gente tem 30 alunos, a gente não vai pegar o código das pessoas e olhar os 30 para ver se já não tem, aquilo já não é plágio, né? Tá, mas podia ver se é plágio. Mas também se eu dou um problema aqui, que é tão elementar que vai ter em qualquer lugar, não dá para eu cobrar que não seja plágio, porque vai haver realmente algum que seja original, ele realmente fez aquela solução, né? Então eu tenho que trazer problemas que saiam um pouco disso e que o cara saiba explicar como resolver, porque também o tipo de avaliação que a gente faz, se eu pego, por exemplo, o trabalho que o aluno traz, um TCC, uma dissertação de mestrado ou um doutorado, eu vou para a banca, por exemplo. O meu, ele nunca vai fazer isso porque eu acompanho no detalhe, ele tem que saber falar, então ele escreve o texto dele. Eu já vi como é que algumas pessoas seriam acusadas de plágio na tese de doutorado, né? Então, o orientador não prestou atenção, ou então o cara fez ele tem para plagiar numa tese de doutorado, o professor pode ter deixado, né? Não conheci nenhum do que eu convivi, nenhum professor que tivesse feito plágio, nem que o orientador dele tivesse deixado.
porque isso é praticamente impossível se você está fazendo uma pesquisa. Mas numa turma de sala de aula, são 30, 40 alunos, o plágio vai rolar. Mas não é o problema, não é o plágio. Até se você conseguir explicar aquilo, né? Por exemplo, tem um pessoal que faz trabalho em grupo, que é assim, divide em grupo. Aí passa um problema só, para todo mundo resolver. Cada grupo resolve, mas a nota de avaliação do indivíduo é a nota do grupo. E às vezes só um fez, não é nem o plágio, né? Só um fez. Então, se a gente não... Então, tem que se tomar conta, assim, como é que eu avalio? Aí eu tenho quer dizer, por exemplo, tem que ter estratégias para isso. Como é que eu vou avaliar? Não, está aqui, entregou, mas só uma entrega, né? Isso não quer dizer muita coisa. Então, o professor tem que conhecer algumas coisas, né? E isso talvez ainda o nosso sistema de formação de professores, né, tem que dar conta também, porque não está preparado, porque as estratégias... Eu fiz licenciatura em matemática, né? E as estratégias que eu aprendi por lá não me dava suporte para dar conta disso agora, né? E nem o que veio depois também, que depois já foi professor de licenciatura também, e as estratégias que estão correntes. Mas, em particular, eu trabalho com formação de professores, e aí uso uma estratégia que não tem, desenvolvimento de um projeto de aprendizagem, e que eu acompanho mediando, discuto cada pedaço, e a avaliação é pelo aquilo ali. Então, não tem saída. Então, eu tenho que sair das provas e passar para projetos acompanhados, por exemplo, né? Dependendo do assunto. Para responder essa pergunta, assim, existem pelo menos uns 300 problemas e uns 300 desafios. Eu vou falar certo? Um professor amigo da área de design, eu fui falar sobre GPT também para o pessoal de design lá na UFPB. Aí ele ficou maravilhado olhando as ferramentas, não sei o que, para lá, e chegou para mim e disse: Rodrigo, rapaz, nós professores estamos lascados, né? Aí eu disse: não, Kleber, não somos nós que estamos lascados, os alunos é que estão lascados, entendeu? Certo? Por quê? Porque você é professor, você já está empregado, você já está ali ensinando, tá? Só que o aluno, ele está em sua formação, com ferramentas que são atalhos para o seu aprendizado, entende? E, né, concordando plenamente aqui com o professor, nós temos mania daquela ideia do menor esforço, não é assim? Então, assim, se os nossos alunos já copiavam, né, agora você tem uma ferramenta que gera as respostas individualizadas, não é isso? Então, assim, é muito fácil para você, estudante, tirar um 10 numa disciplina e o professor não vai nem ter noção daquilo. Então, a autossabotagem, né, a sabotagem de sua formação, ela está muito mais fácil, tá? Agora, aí vem o desafio, isso é uma ameaça que está muito ligado a esse problema, digamos assim, da formação, mas vem o desafio para nós professores, né, revermos a nossa forma de ensinar, de avaliar, de estimular, para 2 pontos. Primeiro, para o que de fato importa, né? Então, como eu já tinha falado, questão de conteúdos, etc., geração do texto só por gerar o texto, sem verificar se a opinião de quem gerou o texto mudou, né? Entendem? Que é uma coisa dizer, escreva um texto X sobre qualquer coisa. Aí você perguntar para o estudante e verificar a opinião do estudante sobre o texto que ele supostamente escreveu, ou se escreveu, ou sim, pode usar IA para gerar esse texto. Mas eu quero saber qual é a tua opinião sobre esse assunto, né? Dado um problema mais amplo, como é que a gente trata ele? Agora dá mais trabalho, certo? Ser professor tem que agora pensar em problemas mais amplos, problemas mais desafiadores, subir o nível, né, da inteligência necessária para resolver o problema. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Então, assim, a complexidade, certo, do feijão com arroz, do operacional e tal, isso não é mais o foco de uma sala de aula, entende? Uma sala de aula está realmente no pensamento crítico, desafiador, questionador, entende?
E isso dá trabalho pra caramba, certo? Enquanto, né, para a gente pensar, nos tira da zona de conforto também, entende? Né? Então, é preciso que nós estejamos continuamente, né, estudando essas coisas, aprendendo as IAs, crie na sua escola, na sua universidade, um grupo de professores para discutir dicas, entendeu? Cara, encontrei uma ferramenta massa aqui, olha que legal. Ou, pessoal, eu estou com dificuldade aqui para tratar de determinada avaliação. Vocês têm alguma ideia? Então, procurem criar fóruns para discutir isso, entendeu? Porque, assim, ainda não há, né, o livro, né, ou o mantra, ou a pessoa que saiba responder, não, agora a nova forma de ensino na era das IAs é assim. Não, nós educadores hoje, lembrem da metáfora da onda, certo? Nós é que temos que dar nossos pulos, tá certo? E criarmos a nossa consciência sobre o que é ensinar. Rever completamente. Agora, não precisa ser sozinho, tá, pessoal? Façam grupos, questione, criem fóruns. Beleza? Eu acho que esse é o caminho para a gente ir se ajudando, tá certo? É isso aí. Completar, assim, na verdade foi bem exposto o assunto, né? Mas é só colocar mais um ponto que, na verdade, isso vai para além da sala de aula, né? Quando a gente tem alunos que começam a perder determinadas competências, como capacidade de análise crítica, isso não é só relacionado à vida profissional, mas isso é o que vai para o dia a dia, né? É o que vai ser utilizado desde quando ele lê uma matéria no jornal, sobre quando ele conversa com o vizinho sobre determinado assunto, até dentro do seu trabalho, desenvolvendo suas atividades. Então, é algo que vai para muito além da academia e do meio de trabalho, né? Bem, pessoal, então, nosso tempo já se esgotou, né? Eu quero agradecer aqui os participantes da mesa, né, o público em geral. E caso você tenha alguma outra pergunta, você pode se dirigir aos participantes aí para fazer só uma coisinha. Não, é a ferramenta é essa daí, ó, typeset.io, para procurar artigo acadêmico, referências, entendeu? Então, isso aqui tem IA específica para trabalhar com esse assunto. É uma, tá? Que eu estou usando e é bem legal. Inclusive, ele pega o artigo, aí você analisa o artigo, resultados do artigo e tal, que no ChatGPT tem muito erro desse tipo de coisa, o Typeset é especialista. Então, fica aí a dica que eu prometi que ia dizer o nome daí. Uma salva de palmas para a nossa banca. Muito obrigada. Eu convido o professor Cristina a permanecer e os demais a se juntarem à plateia, por favor.